igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus amados irmãos e irmãs, muito bom dia. Segunda-feira, dia 10 de novembro, aqui estamos mais uma vez, iniciando essa nossa semana de trabalho, de estudos, a nossa semana a qual nós somos convidados a render graças a Deus. Ontem, depois de vivenciarmos as alegrias do dia do Senhor, certamente impulsionados para que essa semana seja uma semana frutuosa, uma semana de boas escolhas, de sorrisos largos e também de força, para que, se porventura aparecer algum desafio, nós passemos por ele, cresçamos por ele e deixemos com que a bondade de Deus sempre nos fortaleça. Hoje nós nos alegramos com a vida da Joelza Boldrini e da Sirlene Righetti. Fica aqui o nosso abraço, a Joelza, que é de Colatina, e a Sirlene, que é de Marilândia. Nosso abraço, nosso beijo, nosso carinho a vocês que fazem aniversário e a todos aqueles que no dia de hoje se unem conosco em oração. A igreja hoje celebra a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Nascido provavelmente em Roma, de pais de origem toscana, Leão foi elevado ao sólio pontifício em 440. No seu longo pontificado, realizou a unidade da Igreja, impedindo usurpações de jurisdição pelo Patriarcado de Constantinopla e Vicariato de Arles. Combateu as heresias dos pelagianos, dos maniqueus, dos nestorianos e, sobretudo, dos monofisistas, com a célebre carta dogmática endereçada ao patriarca Flaviano de Constantinopla, na qual expôs a doutrina católica das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. A carta, lida pelos legados romanos na Assembleia Conciliar de Calcedônia, forneceu sentido e as próprias formulações da definição dogmática e marcou época na teologia católica. Mas não só por este ato solene, Leão teve o primeiro entre os papas o título de Magno, e em 1754 o de Doutor da Igreja. Ele tinha uma ideia altíssima da própria função. Encarnava a dignidade, o poder e a solicitude do príncipe dos apóstolos. Os seus 96 sermões e as 173 cartas chegadas até nós mostram-nos um Papa paternalmente dedicado ao bem espiritual dos fiéis, aos quais se dirigem com uma linguagem sóbria e eficaz. Mesmo não se detendo nos particulares de uma questão doutrinária, expõe os conteúdos dogmáticos dela com clareza e precisão, e ao mesmo tempo com o estilo culto e atento a certa cadência, que torna agradável a sua leitura. O seu pontificado corresponde a um dos períodos mais atormentados da história. Assim, ao cuidado espiritual dos fiéis, uniu-se em solicitude pela salvação de Roma. Quando na primavera de 452, os hunos transpuseram os Alpes, Valentiniano III, refugiado em Roma, não encontrou uma solução senão rogar ao Papa que fosse ao encontro de Átila, acampado perto de Mântua. Leão foi até ali e convenceu o feroz guerreiro a retirar-se para outra margem do Danúbio. A lenda conta que Átila viu no céu os apóstolos Pedro e Paulo com as espadas desembainhadas em defesa do pontífice. Este repetiu a mesma tentativa 3 anos depois com o bárbaro Genserico, mas com menos sucesso. Os vândalos oriundos da África aportaram na Itália e adentraram a cidade eterna. O Papa foi o único a defendê-la e conseguiu que Genserico não a incendiasse nem matasse os habitantes. Em 14 dias de ocupação, contentou-se em saqueá-la. A história da arte é-lhe grata. Com certeza, então, um exemplo muito bonito a todos nós, meus amados irmãos e irmãs, sobretudo de autenticidade e de coesão, permanecendo firme ao anúncio do Evangelho e, sobretudo, também a defesa da Igreja. Que São Leão Magno, então, nos inspire, interceda a Deus por nós, para que nós possamos sempre nos colocarmos em defesa de nossa fé.
E para a nossa reflexão no dia de hoje, temos o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele, que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez aqui, meus amados irmãos e irmãs, o grande pedido, a grande questão é a falta de comunhão. Não estou dizendo dos erros de pessoas, erros inclusive e atropelos particulares, porque cada um tem a sua vida, cada um sabe muito bem das suas lutas diárias. Isso não é uma coisa que a gente pode tocar ou que a gente pode dizer que a pessoa está no caminho certo ou não. Mas um dos maiores problemas e o que causa, sem dúvida alguma, escândalo na igreja é a falta de união e muitas vezes a falta de comunhão. Como que nós vamos, por exemplo, falar mal daquela que é a nossa casa? Como, por exemplo, nós vamos falar mal daqueles que são os nossos irmãos? Então, muitas vezes, nós percebemos que essa falta de perdão, que essa falta de solicitude ao próximo é um dos grandes, poderíamos dizer, gargalos que nós temos na vida da comunidade. E vocês se recordam que na semana passada, quando eu dizia dessa pseudo-perfeição, que muitas vezes ao invés de agregar, divide e põe fora, muitas vezes irmãos nossos, é justamente isso que o Evangelho de hoje vem dizer para nós. A comunidade ela é o lugar essencialmente do perdão. A comunidade é o lugar onde nós vamos exercitar a nossa fé, a ponto de saber que nós podemos ser uns pelos outros e que nós somos canais da graça de Deus. Sendo canal da graça de Deus, nós não vamos ser julgadores, não vamos ser juízes, não vamos ser aqueles que pesam, que colocam um fardo pesado nas costas dos outros, mas que colocam alívio, por isso o perdão. E aí talvez é até compreensível o pedido dos apóstolos, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Aumentar a nossa fé para que nós tenhamos coragem de perdoar. Às vezes a gente tem o equívoco de achar que o perdão talvez é algo que mostra a nossa fragilidade, que demonstra a nossa fragilidade, mas não. Só perdoa quem é forte. Só dá oportunidade de seguir a sua vida quem é corajoso. Por isso que nós podemos, pela fé, realizar tudo o que nos é pedido pelo nosso Deus. Então no dia de hoje, perdoe mais, ame mais, seja solidário. Se porventura alguém fez alguma coisa contra você, perdoe. Se porventura você precisa pedir perdão a alguém, peça. Não deixe que este caminho, muitas vezes pesado, seja tornado impossível. O caminho já é pesado por si só, mas a leveza do perdão torna o caminho possível. Deixo isso ao coração de cada um de vocês, para que o nosso dia possa ser de fato resplandecente da misericórdia e do amor. E se caso você sentir a necessidade de procurar alguém para conversar, procure uma orientação espiritual, procure a confissão. Só não deixe que o perdão tire o melhor de você, nem apague aquilo que é a bondade de Deus em sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Leão Magno, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e nos vemos amanhã. Até lá. Tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor.